Olá, sejam bem-vindos a mais um Cassete Estragada, com a mesma intro de sempre. Exato. No episódio de hoje, vimos falar sobre um anime/manga chamado Death Note. Isso é uma forma muito divertida de reagir já a algo que é sobre um caderno com o qual tu matas pessoas. Mas há uma cena que, por exemplo, geralmente o Death Note é o típico anime que se tu recomendas a alguém que não gosta, né? Já o enredo é bastante envolvente. Para quem está na comunidade de anime mas vive debaixo de uma rocha, o Death Note é sobre Light Yagami, um jovem que encontra um caderno no qual, sempre que escrever um nome, a pessoa cujo nome é escrito lá morre. Tcharam! Pode ser de um ataque cardíaco ou então de uma forma assim mais elaborada dentro do próprio caderno. Exatamente. É como tu disseste, a premissa é muito... É basicamente o que te atrai logo ao anime, porque há muitos animes que vivem mais pelas personagens, pelas lutas, pelo mundo. Se bem que há um facto interessante que quando as pessoas dizem que veem Death Note e não gostam de shonens. Eu acho que o que elas provavelmente não gostam é dos shonens mais clichês. Ou então, se calhar o que não gostam é de shonens de luta. Tipo Dragon Ball, One Piece, Naruto. Mas isso fez com que as pessoas criassem automaticamente a ligação de que o anime de luta é shonen, não é isso. Exato. Tipo, shonen é para adolescentes, para rapazes adolescentes a princípio, por isso pode ser muita coisa. Mas também a cena é que dentro do shonen há um tipo de histórias que é mais popular. E a verdade é que realmente o Death Note é um pouco a exceção dentro dos populares. Aquilo saiu em quando? 2005, não foi o anime? O manga começou em 2003 e o anime começou em 2006. Sabes uma cena que eu sinto, bué, que tipo, tu tens animes memoráveis que... há um anime que sempre vai resumir a década. A primeira década do milénio... Achas que foi o Death Note? Death Note, sem dúvida. E se calhar a segunda década é Attack on Titan. Exatamente. E possivelmente, tendo em conta o sucesso que teve agora em 2019, provavelmente o anime que vai marcar a próxima há de ser Demon Slayer. Talvez. Mas pronto, também... A verdade é que também é um pouco difícil, mesmo assim, resumir-se uma década a um anime, porque ao mesmo tempo, em 2000, os primeiros que me vêm à cabeça, por acaso, até são o Naruto, o One Piece, o Bleach e até o Inuyasha. Eu lembro-me que o Inuyasha estava bué grande no início de 2000. Atenção que, apesar de serem animes, é diferente. Sim, tem a ver com o Death Note, acho que apela mais a um público que não quer saber de animes. Exatamente. Por causa da premissa logo. Sim. Mas, eu lembro-me que na história, os primeiros 10 episódios para mim são os mais envolventes, ok? Uhum. Depois quando começam a introduzir outros personagens, não se torna chato, mas já são demasiados imprevistos. Ou seja, os primeiros 10 episódios estamos a ver quem é que vai falhar primeiro. Aliás, nos 10 primeiros episódios ainda... É assim, eu li o manga, eu não vi o anime completo, só vi partes do anime. Em geral, eu sei a história pelo manga. Mas sei que para aí nos primeiros volumes, nos primeiros capítulos, aquilo não começa logo imediatamente com o jogo mais direto de gato e rato entre o Light e o L. Aquilo ainda passa algum tempo com o Light a tentar enganar a polícia, chega a encontrar umas pessoas que quase que descobrem quem ele é, não é? Aliás, uma detetive. Isso é quando ele mata o polícia que estava a segui-lo, não é? Sim. Mas isto tudo acontece mais ou menos nos 10 episódios, que estão literalmente... Porque literalmente foi exatamente quando essa apareceu que começou a haver primeiras falhas do Light, enquanto... A primeira falha foi logo quando ele decide matar o outro, dizer que é o L. Pronto. Essa falha facilmente notas que ele já não se conseguiu controlar. E foi o que confirmou a existência do Kira. Se ele, por exemplo, não tivesse querido matar o L logo quando eles anunciaram na TV, porque ainda por cima aquilo, o Light decidir logo matá-lo foi mesmo uma cena a ver com o próprio ego, porque para todos os efeitos aquela pessoa que estava ali a afirmar que ia encontrar o Kira não tinha cometido nenhum crime. Muito pelo contrário. E pronto, ele não, afinal, quem estava lá a fingir que era o L... era um criminoso. Mas o Light não sabia.
Por isso, ele só logo isso mostrou que a moralidade do rapaz tinha saltado da janela. Mas isso é uma coisa que eu até gosto no Death Note. Tipo, a premissa do Death Note podia muito facilmente ter caído, tipo, num livro, num filme, podia ter caído em montes de sítios e podia tanto ter sido desta qualidade como ter sido uma história muito mais secundária. Por exemplo, o filme que a Netflix fez do Death Note é o que eu acho que teria acontecido se a história tivesse sido pensada na América. Teria sido só um filme de terror qualquer, assim, secundário, em que o próprio Light não é um personagem brilhante. E essa é a grande cena, que é... eu sinto que o Light, ao ele ser bué carismático, mas ao mesmo tempo bué psicótico, é um tipo de protagonista e ao mesmo tempo também um tipo de vilão que não costumamos ver assim tanto. Pelo menos não a junção. Estás a ver? Sim, eu lembro-me que, comparar com o filme, nota-se que é uma obra que está bem inferior à original. Yeah. Para já, o Light é um adolescente normal. E essa é a grande cena. O Light não era um adolescente normal. Era o sobredotado, era a promessa. Yeah. Era a promessa do Japão, era tipo... Exatamente. Ele era tão bom e a vida era tão fácil para ele que ele queria um desafio. E o Death Note meio que é uma desculpa para ele disfarçar essa procura de querer um desafio como querendo limpar o mundo do mal. Porque ele próprio é um tipo de mal. Eu lembro-me que eu conseguia simpatizar bué com o Kira. Ao final da história já se torna um bocadinho mais difícil, mas como estás constantemente a acompanhar o lado dele... Mas essa é a cena, estamos quase sempre até meio a querer que ele se safe daquilo que fez. Exatamente. Tá a ser... Ele está-nos a entreter bué ao estar a fazer aquilo. Isto é bué, pronto, é bué horrível, tipo, ele está-nos a entreter bué, a matar personagens. Pois, se fosse na vida real era horrível, né? Pois, mas isto não é vida real, é ficção. Mas eu acho que também o manga e anime, tipo, a história fez bem em dar consequências reais ao personagem. E isto aqui, pronto, se calhar não vamos dizer o que é que acontece no final, mas... Estás todo o tempo à espera que o Light vença, né? E quando ele vence o L, os episódios seguintes tu sentes um vazio. Porque aquela história inicial acabou. Exatamente. E como tens o time skip de 6 anos... Tens depois os descendentes, ou... não é bem descendentes, é os sucessores do Elo, o Nier e o Melo. E os dois propriamente têm uma rivalidade entre si. Sim. Sabes, o que eu sinto é que esses dois personagens, apesar de tudo, eu não sinto que foram tão bem explorados como o Elo foi. Eu também não acho que eram tão inteligentes, sabes? Eu antes de ter lido o manga completo, quando tipo, tinha visto só cenas aos pedaços, eu lembro-me de até achar alguma piada ao Nier. Acho que é Nier, não é? Yeah. O puto. Sim, é o que tem um comportamento mais parecido com o com o L. Mas depois, ao ler o manga, eu senti que faltava mais no personagem. Senti que ele era mais uma versão assim mini do L do que um personagem completamente desenvolvido. Acho que faltou-lhe mais cenas. Sim. Acho que é isso. Há uma cena que... E o manga, a parte do manga aí é maior do que aconteceu no anime, que aquilo foi a correr. Aquilo foi mesmo para terminar a série. Nota-se que esforçaram imenso a adaptar o arco do Elo. Mas foi bem feito no anime. Eu não tenho o manga para comparar, mas eu acho que foi rápido demais, mas ao mesmo tempo não foi, porque eu já só queria que terminasse. Sim. Pá, isso é que é pena, o facto de te dar essa sensação de que só querias que a história terminasse. Sabes que eu, por acaso, eu já estava à espera dessa segunda metade supostamente não ser tão boa. E eu, quando estava a ler o manga, até me surpreendi. Isto normalmente acontece quando mandam uma cena tão abaixo. Tipo, eu comecei a ler a segunda metade / último terço. Não sei se aquilo não é completamente uma metade, mas pronto. Mas a história até estava a ser relativamente rápida no manga mesmo. No anime acredito que ainda seja mais, mas eu até estava-me a interessar com o que estava a ir acontecendo. Só tenho pena de não terem desenvolvido mais o Nier e o Melo, sinceramente. Eu acho que para mim aconteceu tudo muito rápido, ok? Sim. Há uma cena que eu gosto bastante e que nota-se que com os anos também vem a experiência. É que na primeira temporada has de reparar que o El estava sempre à frente um passo do Kira, ok? Sim.
tipo, ele vai deduzindo e o Kira vai pensando de formas de não ser apanhado enquanto está a apanhar. Enquanto o L geralmente quase que pensa como ele. E ao mesmo tempo ele tem as certezas dele e isso é sempre constante. Sim. Já o Nier e com o Mel, o Kira quase sabia o que o Nier e o Mel estava a pensar e no último segundo é que existe uma reviravolta. E até há outra cena que eu acho que fez com que a segunda parte não corresse bem, era o facto do Kira rever o L no Nier. Sim. Has de reparar que ele não conseguia fingir tão bem quando interagia com ele. Ele perdia bué a cabeça. Há uma parte que me marcou imenso, que é a parte que eu gosto bastante, que é exatamente com aquela inspetora. A gente, quando ele mata essa agente e a obriga a suicidar. Foi a partir daí que... Isso foi uma daquelas alturas em que tu reparaste que o Light era mesmo uma besta. Sim, mas eu entendo a cena porque se caso ela desse aquela informação, quase iria confirmar a entidade do Kira. Ok. Só que ele é exageradamente cruel no que faz. Essa é que é a grande cena, que ele basicamente olha para ela com um de... ganhei. Checkmate. Exato. E essa é, por acaso, essa é a grande cena do Light. Ele sempre que ganha em alguma coisa, é quando ele parece que se sente mais feliz. Exato, ele sente-se mesmo vitorioso. Mas lá está, ele procurava mesmo um desafio. Quando ele sente que ganha esse desafio, ele sente uma noção de vitória que não tem quando está na sua vida cotidiana normal. Há uma cena que nota-se que ele já está mal, de tipo que já está a ponderar matar a irmã depois dela ter sido raptada. Ou, por exemplo, a cena de quando o pai está a morrer, ok? E ele do nada dizer: escreve o nome do Melo, escreve! E tu não sabes se ele está a chorar porque o pai está a morrer ou se está a chorar porque não matou o outro. Provavelmente é porque não matou o outro. Exato, mas tu sentes mesmo isso e tu sentes a forma como ele representa tão bem. Há uma cena que, quando o L mete as câmaras na casa dele para vigiar as duas famílias, que eram as principais suspeitas. Sim. E ele tinha o quarto todo armadilhado. E além disso, tipo, a forma como ele reagia, como ele interpretava a situação sem sequer... Tu geralmente quando matas alguém e se houveres alguém nas notícias a falarem dessa pessoa de algo, tu vais reagir. O Light, como querem dizer, não reagia. Ele agia como se fosse banal, como não tivesse sido ele. Olha, essa cena do quarto, por acaso no anime criou uma cena bué famosa na net. Que é da batata. Que é bué gozada. A da batata. Enquanto mato com a mão, eu tenho uma batata. Porque o Death Note é bué melodramático. E é uma coisa que eu estava há bocado a pensar, que é, se reparares, o Death Note é bué fixe porque é bué viciante, faz-te bué querer ver o que é que vai acontecer, é bué um jogo assim de gato e rato, mas não lida assim muito com as próprias... com a própria moralidade de se matar. Tipo... É assim, ele vai ver as notícias para matar os piores criminosos, mas é assim, ele também não tem a certeza, quer dizer, ele deve achar que tem a certeza, mas se calhar ele entretanto também matou montes de inocentes que no papel eram criminosos. Exatamente, mas que eram só suspeitos. Isso por acaso, pronto, acho que não há propriamente mal na história não ter abordado esse assunto, porque isso é a parte mais filosófica, mas é algo que até me interessava ver. Sabes, quando eu estou aqui no meu sítio de trabalho do Sembia, estás a ver? E estou a comer umas leis, eu recordo-me dessa cena e revejo-me a fazê-lo. Entendes? E também tens ao pé de ti o telemóvel e tu basicamente finges que estás a trabalhar, comes a batata, mas na verdade estás a escrever um guião para o Sem Bilhete. Exatamente, estás a ver? Mas lembro-me que essa cena também foi gira porque ele comprou uma televisão para usar num dia e estupidamente ele atira para o lixo. Havia milhares de formas dele conseguir poupar a TV. A cena é só que a TV podia ser perigosa se fosse encontrada pelo L, não é? Porque aí o L fazia as contas. Mas o Light, eu sei que o L estava muitas vezes à frente do Kira, mas mesmo assim o Light até conseguia prever muita coisa de uma forma mesmo sobre-humana. Eu acho que existe uma lista de QI feita pela Shonen Jump, ok? Sim. O Light é superior ao L, no entanto o L tinha mais experiência no mercado, estás a ver? Então isso balanceava.
Há uma cena que é tipo. Também se fala que os dois herdeiros do El, estás a ver? Não eram tão inteligentes como o El, por exemplo. Mas também eram mais novos. Acho que faz sentido não serem tão inteligentes, porque o El também era suposto ser Único. algo sobre-humano, algo único, exato. E depois também, aquilo tem uma data de momentos épicos, verdade seja dita. Quando o Kira se aproveita da sua própria pessoa para conseguir pôr em vida os seus planos. Mas olha, por acaso isso é uma parte da história que eu, quando estava a ler o manga, isto não é uma crítica, mas eu pessoalmente senti de repente que a história parou um pouco, no sentido que estava a haver uma certa trajetória que, tipo, imagina, uma bola estava em constante movimento e de repente parece que a bola para, estás a ver? E eu não sei como é que eles poderiam ter melhorado isso, porque também é um pouco difícil uma história estar constantemente em movimento. Sim. E a fazer sempre sentido. Então, eu acho que essa cena, eu não tenho a certeza, mas eu acho que foi mesmo proposital de forma a dar uma espécie de quebra de expectativa no espectador. Sim. Neste caso no anime, e acredito que tenha dado uma sensação, termina no manga, tu tens um episódio, o Light, o Shinigami diz que vai matar o El, sem problema, que não se importa, estás a ver, e tem tudo para o Kira ganhar, depois prendem a Misa e o Light oferece para nada. Tudo isto acontece e tu não ficas com uma grande ideia do plano que está a acontecer por trás. Sim. Tu ficas com essa ideia durante os 4 ou 5 episódios seguintes, porque literalmente tu não sabes o que é que aconteceu, e aí tu tens uma quebra de expectativa. Tu deixas de ter aquela luta constante, sabes que alguma coisa está a ser planeada, mas ao mesmo tempo deixas de ter aquela luta constante, aquele vai e vem duelo. Aquele troca de bola. Mas também cria essa expectativa que tu acabaste de dizer, porque faz com que tu fiques a pensar, qual é que será o plano final? E realmente aquilo é um plano final, que aquilo é mesmo como o Light faz o checkmate. Exato, e atenção que é o seguinte, e quando tu começas já a conhecer o plano, vão-se revelando ainda novos detalhes. Por exemplo, ele diz, a Misa vai embora, ele pede para a Misa continuar a matar, para ela voltar a ser suspeita, para depois o outro Shinigami matar o El. Aliás, isto é a parte gira, é que eu acho que o Light nunca fica a saber se o nome verdadeiro do El é esse. Pois, acho que e a cena é que o Shinigami que o matou também foi usado pelo Light. E Exatamente. O Light tinha mesmo planeado matá-lo. E ele conseguiu matar, porque matou alguém para proteger uma pessoa humana, que está nas regras do Shinigami. Essas partes são bem impressionantes. A cena como a narrativa consegue fazer algo que tu pensavas que era basicamente impossível. Tens uma parte que é uma parte que eu conseguia shippar bué o El e o Light, que é a parte dos pés, está molhado e estão a limpar os pés. Não sei se só viste essa cena, em que literalmente não me lembro bem dessa cena. É uma cena quando momentos depois de o El quer comprovar que existe uma regra falsa no caderno, e ele já tinha pensado nisso, ok? E ao pensar que essa regra é falsa, o El diz, olha, vamos pedir ao morto que escreva no caderno, e esse morto, tu estás a ver, e esse morto, caso não morra 13 dias depois, quer dizer que a regra é falsa e que o Light será preso, ok? Tudo. Sim. E o Light já tinha tipo um plano B para caso ele decidisse pensar isso, automaticamente que ia apanhar a Misa e depois iria apanhar, e o Shinigami mata-o, e matando ele morre também. Tipo, as peças vão se juntando e tu pensas que já acabou tudo e depois não, ainda há mais por trás do pano. E depois quando tu vês o Kira a rir-se, tipo a tentar ajudar o El, não morras! E ele tipo, ganhei! É bem épico. E eu gosto muito da música do Death Note também. Eu acho a música do Death Note é bem épica, bué. E também gosto da forma como o anime foi realizado. Que é bem melodramático, mas eu acho que funciona muito bem. Funciona melhor lembras-te da cena da live action quando ele encontrou o Shinigami? Aquilo está horrível. Está horrível. Mas sabes, acho que o realizador de animação não sei se diz diretor de animação ou algo assim, do Death Note, é o mesmo que trabalhou nas 3 primeiras temporadas do Attack on Titan. Ele tem um estilo bué melodramático e bué próprio, bué exagerado. Ele também fez o High School of the Dead, aquele que é famoso por ter uma cena em que as umas maminhas se escapam de uma bala. Aliás, fez agora recentemente 10 anos. Desde a sua paragem, acho. Não foi desde a sua paragem, desde que o manga foi lançado.
Sim. Mas há uma cena, eu também acho que e aquilo tem planos giros também. Tem. E há. Também tem a ver com o próprio manga já ter uma arte muito boa. Eu acho que há um problema de consistência, no sentido de que às vezes as caras têm pouca expressão, ok? Eu noto que houve alguns problemas na produção, quando no nada tu tens bué detalhes nas feições e o gajo parece do nada que ficou espalmado. Mas ao mesmo tempo eu não sei se foi feito de propósito, estás a ver? Mas há partes na animação que tu ficas, então isto estava tão detalhado e agora fica... Eu como não vi o anime não sei bem disso, por acaso. Nem sabia que havia inconsistências de animação. Eu tinha a ideia de ser um daqueles animes bem bons em geral. A animação não é inconsistente, ou seja, quando o plano é mostrado, esse plano é linear, a animação é constante. No entanto, se for possível, trocava de cena e os 10 segundos dessa cena eram animados, não tinham a mesma consistência que os anteriores, no sentido é que a cara estava deformada, mas a cara continua deformada durante a cena toda. Não é para entendes? É que, pronto, a cara às vezes deforma-se durante a própria animação, que há aquele exemplo bem conhecido do Naruto Shippuden com o Pain. A deformar a cara toda. Mas é mais ou menos assim, é uma cena assim, não tão grave, mas sim. Tu sentes a transição. Yeah. Ou é também por eu já ter visto Death Note montes de vezes também. Uma pessoa quanto mais vezes vê, mais facilmente dá detalhes aos defeitos. Mas é assim, também em filmes também costuma haver estas deformações. Isto até costuma ser usado para fazer com que a animação fique mais fluida. Sim. Aliás, eu acho que, por exemplo, é engraçado aquele exemplo do Pain no Naruto, porque eu acho que se calhar até seria mais fácil eles terem deixado a cara consistente, por isso eles tentaram animar a cara de uma forma para manter o movimento. Isso há de ter sido mais difícil do que a outra alternativa, e ironicamente foi a opção mais difícil que fez com que eles fossem mais gozados. Há uma cena que dentro do Death Note que também gosto muito, e eu calculo que é o tempo. Quase todos os episódios havia um confronto, ok? E esse confronto era constante. Mas eu, por exemplo, eu gostei do facto de ter um episódio direto inteiro só para matar a inspetora. Tipo, não apressou. Sim. E isso já acontece no final do anime, mas os primeiros 24 episódios nota-se que deram tempo à obra de ser representada. Eu também sinto isso com o manga, que o próprio manga acho que também tem um bom pacing. E isso é muito importante. Por exemplo, se fores ver One Piece em anime é horrível. Sim, mas One Piece também é diferente, porque é mais a fórmula... Estou a meter-me contigo, pá. Só estou a meter contigo. Eu percebo que tu não queres ver o anime do pirata que estica. Eu recomendo-te leres o manga, mas a cena é que tipo Naruto, One Piece, Bleach tem um início assim muito mais episódico, e como também são mais de porrada, aquilo é mais sobre tu ires tendo pequenas aventuras e só pouco a pouco é que te começa a aparecer uma história muito maior, enquanto que o Death Note começa-te com uma premissa forte e vai logo para outra que também é bem forte, que é aquilo passa da premissa do miúdo com um caderno que mata pessoas para a premissa desse miúdo com um caderno a tentar escapar do maior detetive do mundo. Isto é bué... É uma espécie de Sherlock Holmes moderno. Há uma cena que eu gosto bué. Estás a ver quando existe o confronto entre o Kira e o L, é muito usada a cor, tipo, a cor fica branca e a única coisa que muda de cor é o cabelo? Ou no Kira é o tom vermelho e no L é o tom azul? No manga as cores eram iguais. Pronto. Mas no anime, o que eles fizeram foi, nestes momentos de confronto, trocavam completamente a coloração das cenas. Criar um simbolismo, basicamente. Exatamente. Tu sabias, quando eles estão a pensar, em vez do que estão a agir, é diferente. E tu sabes exatamente quando eles estão a pensar, ou deduzir, do que quando estão a conversar. E é bem giro, porque quando o El e o Kira vão tomar um café, parece que estão a trocar pensamentos, depois ao mesmo tempo estão a trocar palavras. Eles literalmente, tu fores os pensamentos, quase que são usados como respostas um para os outros. Porque eles pensavam naquilo que o outro não podia ouvir sequer. Exatamente. Então literalmente, quase que parece que as consciências estão a falar entre si e depois os corpos estão a falar entre si e a dizer outra coisa. Depois tiveste aquele jogo épico de ténis, que foi um jogaço. Ganda jogo.
Isso foi na altura em que o Death Note ficou durante algum tempo no Prince of Tennis. Exato. Tipo, o confronto todo, o facto de tentarem sempre adivinhar o que um outro está a pensar, pá, deixava type ao episódio seguinte. E há uma cena, e lá está, o Death Note é um anime que se vê muito facilmente e que te cativa a ver mais muito facilmente. Sim, se tu fores ver bem, aquilo tem quê? 37 episódios? Yeah. Ok, agora repara, um episódio de uma série live action costuma ser 40 a 50 minutos. Então, o Death Note, em comparação, se juntares 2 episódios do Death Note para ser mais ou menos esse tempo, dá quê? Dá tipo uma série de 23, 24... Ainda dá um bocadinho menos, mas sim. Ainda menos, 18... 19. Sim, mais ou menos. Também não temos que ser muito precisos na matemática. Mas é bem curtinho. Tipo, a maior parte das séries da Netflix, que dura mais de 2 temporadas, têm sempre mais episódios que isso, por exemplo. E sabes que eu em parte, eu estava à espera que acabasse a obra, mas adorava que adaptassem os one-shots para anime. E eu não sei como é que não fazem isso. Não sei se é o próprio autor da história. Que isso também é verdade. Ninguém conhece os autores da história. Será que ainda tens mercado para ovas? Tens porque as ovas vão para o cinema. Pois, mas agora não há cinemas, não é? Exato, agora não há cinemas, mas uma ova no Japão dá mais lucro do que um anime no Japão. Sim. Então, por exemplo, tu se lanças uma ova que vai ficar 6 meses no cinema no Japão, fantástico. E depois lanças o Blu-ray e o Blu-ray vai vender. E depois lanças uma licença para o Crunchyroll ou para o Netflix e ele vai passar. E para além da ova, também eles tiveram pelo menos uns 2 livros, umas 2 light novels. Uma delas deve ter sido uma adaptação de um dos filmes, que era o L Change the World. É. Mas eles podiam adaptar o outro livro, que o outro livro, se não me engano, é Backstory. Backstory não, é tipo um caso que o L resolveu vários anos antes da história principal. Eu gostava de ver isso, de ler isso. Mas há uma cena que é, tu também acho que sabes, os escritores e os autores, tanto da ilustração e tanto quem escreveu o Death Note, meio que ninguém sabe quem são, propriamente dito. Tu não sabes as caras deles. Sim, não se sabe se são gajos ou gajas, por exemplo. Ou não sabes se os dois são a mesma pessoa, estás a ver? Mas pelo tipo de escrita, se calhar até diria que são gajos, porque... A forma como tratam a Misa e afins... As personagens femininas deles acho que normalmente não são assim grande coisa. Eu ouvi dizer que o Bakuman era um caso mais forte disso até, em termos de personagens femininas, que acho que há uma personagem feminina que é basicamente o prémio ou o objetivo do personagem principal. Mas também tens outra personagem feminina que também que é mais influente, que tem mais expressão. Sim. Tipo, tens uma rapariga que é bué esquecível e tens outra que é mais presente na história e que consegue te causar mais presença a ti mesmo. Mas há uma há sempre personagens que são exceções, tipo o Death Note também no início tem aquela detetive. Quem desenha pode ser uma gaja. Sim, também é possível. Mas estava-te a dizer da outra detetive no início que o El conseguiu enganar, que ela até estava a conseguir ser mais inteligente do que o próprio marido ou homem com quem se ia casar. Mas depois no resto da história já não tens assim nenhuma personagem feminina como ela, tanto que a equipa do El são só homens. Há uma cena que se calhar acontece muito em Shunan, mas se calhar não tanto, tipo o Light não liga a mulheres. Sim, mas eu por acaso, sabes que isso é uma... Para já não me importo que isso haja, excepto por exemplo no Naruto, em que no início ele quer saber de gajas, mas depois a meio da história para de querer. Perde o interesse. Eu acho que é estúpido, ele era mais parecido ao Jiraiya do que ao Luffy, ou Son Goku, por exemplo. Mas uma coisa que eu acho fixe do Light há aquele tipo de vilão. Olha, ele faz-me lembrar um pouco o Tom Riddle, o Voldemort antes de ser Voldemort. Tu lembras-te dos flashbacks do Harry Potter? Sim. Do Tom Riddle quando ele era novo? Ele era bem inteligente, bem carismático, não queria saber de mulheres, mas usava as pessoas. E eu acho que isto é um tipo de vilão bué, eu acho sempre bué fascinante, porque conseguem ser bué assustadores. Porque é uma pessoa que tu encontras e tu não suspeitas que é capaz de fazer coisas horríveis. Mas depois para além de ser capaz de fazer essas coisas horríveis, ainda é capaz de muito mais. Sim, ele não tem limites. Exato, e devido a ser uma pessoa tão bonita também, depois as pessoas querem ainda mais facilmente gostar dele, as pessoas à sua volta. Há uma parte quando ele está a tentar descobrir o nome de Ray Pember, ou seja, do marido da inspetora. Sim. Há uma parte onde ele guia num encontro e leva a primeira que atender.
Não sei se isso acontece no manga, mas quando ele está tipo à procura de uma rapariga para o acompanhar naquela viagem de autocarro, onde descobre a identidade do inspetor. Yeah. Ele tipo está no telemóvel, no anime, e diz: leva a primeira que atender. Yeah. Pois era. Tipo, ele nem precisava de tentar, essa era a cena. Há uma cena que eu acho bem interessante, que é tipo, não só a forma como eu manipulo as pessoas, mas a forma como tudo para ele é fácil. Exato. Há uma parte onde ele descobre que dá para agendar as mortes e ele tipo agenda para morrerem de uma em 1 hora. Sim. E ele dá tipo, está a morrer uma pessoa em 1 hora, mas eu estou a jogar futebol, estou na escola e não estou nada. Então tipo, ele está em personagem completamente a toda a hora. Isso é uma coisa que eu acho bastante fixe no personagem dele como vilão, e eu acho que faz esse tipo de personagem ser assustador, que é mesmo, não precisa de se esforçar demasiado, porque o próprio mundo já gosta dele. Todas as pessoas à sua volta gostam dele. Ele é carismático, inteligente, bonito. É tudo o que não somos, já viste? É o pacote inteiro, que ele podia ser qualquer coisa, e depois ao encontrar o Death Note, ele tem aquele complexo de Deus. Aliás, se calhar o facto também das pessoas sempre o terem tratado assim pode ter feito com que ele tivesse aquele complexo de Deus tão forte dentro de si. O facto da vida dele sempre ter sido perfeita, ou perfeita demais, não há de ter ajudado muito, como tu dizes. Mas lá está, são circunstâncias, tu não ias adivinhar. Já agora, pegando no que o Light agarrou o caderno e obviamente que ele escolheu matar todo mundo. O que é que tu farias com um caderno desses? Caso tivesses a passar um dia no metro, cá em Lisboa? Eu acho que experimentaria com o nome de um famoso, de uma pessoa famosa que fosse tipo uma besta, ou uma cena assim, e se eu visse que aquilo resultava, eu provavelmente deitava aquela merda fora. Eu acho que teria vontade de pôr certos nomes, mas ao mesmo tempo, para já, não é uma coisa bem horrível tu haver alguém com essa escolha de escolher quem é que morre no mundo. E depois, há a componente psicológica, que eu acho que mesmo daquela forma, mesmo a escreveres apenas um nome, acho que ninguém fica bem em matar uma pessoa. Tanto que isso até é a mensagem de um dos one-shots. Há uma cena que já falamos dos one-shots, mas há uma cena que acontece muito e que o Light diz, que é: este caderno tem um poder que toda a gente vai querer pelo menos experimentar uma única vez. Primeiro, porque tu vais duvidar se funciona, sim. E tu provavelmente vais escrever. Agora imagina, por exemplo, uma criança que está chateada com o pai ou a mãe por lhe tirar. Isso seria horrível. É horrível. E há cenários onde o Death Note podia pôr o fim do mundo. Ou o fim da tua vida, como tu a conheces. Os one-shots, se eu não estou em erro, um deles aborda o facto, um caso posterior ao Nier, onde o Nier literalmente recusa-se a investigar uma imitação, não é? Sim. Eu lembro-me que nesse, basicamente o que o Nier diz que tipo, eu não gosto de perseguir esse tipo de crimes, eu gosto de perseguir crimes que têm motivos, estás a ver? Sim. E acho que o Nier já estava à espera daquele final, não era? Eu já li esse one shot há bué tempo, se calhar já foi há uns 10 anos. Eu tinha a ideia que o Nier tinha basicamente previsto que provavelmente quem tinha esse diário ia acabar por se suicidar ou algo assim, ou ia desistir. Exato, porque parecendo que não, para tu seres um Kira novo precisas de um poder mental e de uma estrutura mental muito forte. Pois, já, e ainda por cima, se alguém andar à tua caça, alguém tão inteligente como ele ou como o Nier, isso ainda é outra pressão. Outra cena que já no segundo one shot. O segundo one shot foi muito mais popular, foi muito mais falado. Foi muito tempo depois. Pois, foi essa a cena. O primeiro saiu pouquíssimo tempo depois do anime ter terminado. Não o manga, do anime ter terminado. Enquanto este aqui foi tipo o Deus dos deuses. Já não saía nada há mais de 10, 15 anos. E do nada, pumba, caraças. Grande parte das pessoas que leram este novo one shot provavelmente nem sabem que existe um primeiro one shot. Eu não sabia, foste tu que me informaste e eu acabei por ler depois. O segundo também eu acho que é melhor, é mais interessante em termos de narrativa. Tem lá o Trump. Pois é. Aliás, não sei se sabes, eu agora estou a ler aqui a obra que ele está a lançar atualmente, Platinum.
É qualquer coisa assim. E eles têm lá alguém com uma máscara do Trump e estão constantemente a gozar com ele. Eu acho que e neste momento, se eles lançassem um manga novo, ia ter uma cara do Trump. Eu sinto que já tornou-se uma marca deles. A cena é que também mundialmente o Trump é tão gozado porque não dá para levar a sério. Mas o Platinum Man, pelo que tu estás a ler, achas que está a ser da mesma qualidade do Bakuman e do Death Note? Estás a ver quando tu tens... tu tinhas o Kira que tinha vontade de matar, estás a ver? Sim. E depois agora tens o personagem de Platinum que é inteligente também, só que é um coninhas. Ok? Tu tens um bom lado, uma boa perspectiva. Eu estou a gostar, não é tão bom, não consegue causar o mesmo impacto comigo, mas tem-me dado vontade e dá-me vontade de comprar a coleção e de ler à medida que os volumes saem. Sei que no Japão já saírem mais 4 ou 5, mas estou à espera que saia a versão portuguesa. Pá, e a arte, pelo que vejo, também é muito boa. É o que já nos habituaram com o Death Note. Sim, há muita semelhança entre a arte deste com o Death Note. Bakuman, por exemplo, tinha uma arte mais diferente, mais... eu não acho a arte igual. Acho mais... não é mais bonecada, é mais ou menos um toque mais simples. Ou é mesmo com a estrutura óssea das pessoas, estás a ver? Não sei te descrever, mas eu sinto diferença. Este aqui, pela capa, os personagens parecem mais aquele tipo de rapaz bonito, como o Light Yagami. Yeah. Olha, e já agora, eu acho que vale a pena nós falarmos então do filme do Death Note. Ok. Eu há muitos anos que sigo o desenvolvimento do live action. E eu lembro-me de uma altura, para aí, isto foi mesmo no início da popularidade do anime. Não digo inícios da internet, mas a internet era um lugar muito diferente. Estás a falar da versão da Netflix, não na versão japonesa, correto? Sim, da versão da Netflix, É que a japonesa está melhorzita. Mas tem um pouco overacting mesmo assim. Eu não gostei, eu vou-te ser sincero, só vi o primeiro filme e eu acho que também o primeiro filme não é grande coisa. Ambos tiveram problemas diferentes, ou seja, o filme japonês teve o problema de ser overacting e demasiado parecido ao manga em partes em que poderia ter sido um pouco diferente, enquanto que a versão da Netflix não tem quase nada a ver e quase tudo o que é mudado é para pior. Sim, aliás, eu não sei uma coisa boa que foi adicionada na live action da Netflix. Tipo, se calhar podem-te dizer que a Misa é menos manipulável no filme, mas acho que a cena dela é que ela era uma personagem que era manipulável. Exatamente. Para a história fazia sentido aquilo e até acho que era único, o que em comparação com o tipo de histórias que costumam pôr em filmes americanos deste tipo, eu acho que eles foram pelo caminho mais genérico. Aquilo fazia-me lembrar os slashers ou filmes de terror daqueles assim com boa violência e às vezes nudez que eu via tipo quando estava no secundário. Há uma cena que, por exemplo, me chocou na live action, é que eu entendo. Eles não só tornaram a Misa uma pessoa não tão manipulável, como tornaram o Kira mais burro. Ou seja, eles nivelaram tudo. Eles tentaram... Sim, e sabes que mais? Eu percebo que o gajo seja horny porque era adolescente. Mas o que tornava o Light Yagami ser tão interessante para mim era o facto dele... É que ele não achava que era um adolescente. Todo o seu ser era um manipulador. E acho que isso ficou completamente a faltar. O personagem que existe no filme é bué esquecível, é bué genérico. Eu também não gostei muito da escolha do casting, para falar a verdade. E mesmo na representação do Well, eu não gostei muito. E não é por o ator ser negro. Se o filme tivesse saído para aí em 2011, 2010... O que é que achas do Zac Efron como Light Yagami? Tinha o aspecto, pelo menos. O aspecto era o mesmo. Excepto o facto de não ser japonês. Mas pronto, também o Death Note, nós já sabíamos que esta versão live action nunca se iria passar no Japão. Infelizmente. Tanto que eu até gostava de ver este tipo de dinheiro a sendo investido numa série do Death Note que se fosse live action, mas passada no Japão. Eu sei que já fizeram uma série live action do Death Note japonesa, mas duvido que tenha o mesmo tipo de orçamento. E as live action japonesas não é só o orçamento, há qualquer coisa ali que eles ainda não aprenderam. Há qualquer problema, existe um problema que eu não sei identificar, provavelmente tem a ver com o acting, que eu não consigo sentir tanta, não é compaixão, empatia com os atores, e não é por não estar habituado a ver atores japoneses, ok? Sim. É mesmo porque há ali qualquer falta.
Já senti isso na live action do Bleach, por exemplo. Uhum. Na live action do Full Metal Alchemist também senti um bocadinho isso. Sim. E do Rurouni Kenshin, achaste isso? Eu gostei. Essa funcionou melhor. Acho que o único personagem assim mais estranho desse filme, do Rurouni Kenshin, foi mesmo o vilão do primeiro filme, que esse aí é bem exagerado. Tem coreografias lindas. Mas isso do overacting é uma coisa interessante, porque é assim, outros filmes japoneses que eu me lembro, normalmente tipo, nem todos têm esse overacting. Por exemplo, tu viste o filme Shoplifters? Acho que não. Ganhou Cannes para aí em 2018. Ok. E é um filme japonês. E, aliás, eu já vi vários filmes assim japoneses, mas muitos deles são antigos. São tipo do Akira Kurosawa, do Ozu, Sim. que fez um filme que é o Tokyo Story. E a cena é que, tipo, até dos filmes modernos japoneses, não dá a impressão da atuação ser má. Tipo, os atores nos Shoplifters são muito bons. Eu acho que se calhar tem a ver com a forma como olham para as adaptações. Eles se calhar ainda não acertaram nos elementos certos, ou pelo menos o que eles acham que funciona e que se calhar até funciona para eles, não funciona para nós, público ocidental que vê os filmes de fora. Por exemplo, a Hollywood já teve um tipo de atuação muito mais exagerado. Sim. Em tempos, nós é que já estamos habituados a um tipo de atuação diferente. E eu às vezes, por acaso, pergunto-me seriamente se o tipo de atuação mais exagerado é realmente pior ou simplesmente diferente. Sim, pode ser uma questão de hábito também, de ver. Uhum. No entanto, quando estamos a falar que gostávamos de ter um filme com maior orçamento, que gostávamos de ter um filme de Death Note que adaptasse bem a história, que fosse algo bom. Nós não queremos ver o que já vimos em anime ou manga, basicamente. Exatamente. Porque aí é muito mais fácil os personagens realmente serem bem expressivos. E quando nós vemos uma pessoa em live action a tentar fazer isso, soa um pouco mais falso. Por exemplo, eu lembro-me quando eles adaptaram a Aelita. Sim, a Alita, Mas isso foi Hollywood. Exatamente, mas ele, por exemplo, ao mesmo tempo, como é que chama-se outro filme daquela que faz a... Eu acho que esqueci-me do nome da atriz, é que faz a Viúva Negra, que também fez. Ghost in the Shell. Exatamente, Ghost in the Shell. Há duas diferenças entre essas live action. A primeira é que a Alita meteram uns olhos grandes. Mas ela é um robô, por isso... Exatamente. No outro caso também é um robô, mas acho que o caso é um pouco diferente. Acho que na Alita havia maior liberdade, talvez. Exato, e não é só o facto de haver maior liberdade, eu sinto que tentaram buscar uma espécie de raiz japonesa. Apesar de ser uma produção americana, eles tentaram introduzir um bocadinho. Enquanto na outra eu não senti tanto. Acho importante, e eu acho que, apesar de não ter achado um filme perfeito, eu acho que uma boa live action baseada numa obra japonesa, tens de conseguir exatamente tirar esses pontos que te vão fazer conhecer a obra e vão saber que a raiz está lá. Sim. E essa raiz não está em Death Note na Netflix, não está. Não. Por acaso é engraçado tu falares da Alita, porque é um filme que eu acho que tem alguns problemas, mas em geral eu por acaso até fiquei bastante satisfeito com o filme. Tanto que até os personagens fora da Alita, excepto o rapaz, eu achei que as outras personagens eram exatamente o que elas eram também no manga original. Eu senti que eram fiéis, senti que quem fez o filme... Foram bem escritas. Exato, senti que para além de serem bem escritas, também têm o coração da obra original. É que, pronto, às vezes até podia acontecer as personagens serem muito bem escritas e não terem nada a ver. Mas neste caso, captaram a essência. E olha, por acaso eu já falei disto num vídeo sobre adaptações de anime. Mas se recuares um pouco na história, também encontras uns bons filmes que são baseados em manga. Tipo a Lady Snowblood e o Lone Wolf and Cub. Tanto o Lone Wolf and Cub, tipo o manga original, até parece que inspirou um pouco o Mandalorian recentemente. Porque é uma premissa de um samurai que anda a vaguear por aí com um bebê, com um carrinho. Com carrinho. Mas tipo, não é bem um bebê porque a criança já anda e tudo. Ele tem que uns 5 anos e os filmes por acaso até são bastante porreiros. Eles fizeram para aí 5. Isso é muito bom. Eu tenho que os ver. Eu, por acaso, eu não tenho o hábito de ver muitas obras assim. E devia ver até para ter mais opinião crítica. O problema é que eles não acabaram a história. Que, tipo, o último Lone Wolf and Cub não completa o que acontece no fim do manga.
Enquanto que, por exemplo, com o Death Note, nos live actions japoneses, eles realmente fizeram uma espécie de trilogia, não é? E depois uma continuação em 2018. Fizeram uma trilogia e o final não é bem original, estás a ver? O final é diferente. Sim. Há uma cena que nós ainda não falámos hoje e que se calhar seria interessante para falar na conversa, que nós falámos na popularidade do segundo one shot, mas não falámos nem nada do enredo, nem de como o Shinigami é um sacana. Yeah. Uma verdadeira besta. O Ryuk quer dizer, oferecem maçãs e depois ele não ajuda as pessoas. Quer dizer, ajuda um pouco, não é? A segurar no caderno lá na estação pública. Mas se bem, eu tenho um feeling, por exemplo, eu acho que o Ryuk considerou mesmo um Light o mais próximo que ele teve de um amigo da vida toda, sabes? Eu também acho que quem também sentiu isso, se calhar, foi o próprio L e o próprio Light. Exatamente. Mas não em relação ao Ryuk, mas sim em relação um ao outro. Exato, porque parece que conseguiam compreender um ao outro. Yeah. Mas, no entanto, o L já agradecia. O Right era mais... Eu vou-te matar, pá. O Light... o Light, tipo, ele estava bem feliz ao finalmente estar a conseguir matar o L. Exatamente. Enquanto, tipo, o L não queria que ele fosse, mas ele sabia o que era, tipo... Tá bem, eu vou-te matar. Não importa. Mas o segundo one shot fez uma coisa muito interessante com a história, que foi tu teres alguém a usar o Death Note, mas não para matar alguém, mas sim para enriquecer. Aliás, ele conseguiu morrer sem usar o caderno. Conseguiu morrer sem usar o caderno. E o Ryuk foi uma besta, porque ele só não ajudou porque o miúdo lhe tinha dito para em nenhuma circunstância ele voltar a falar consigo. Mas é óbvio que se isso envolvesse tipo, a morte do puto, é claro que haveria uma exceção. Ei. Ryuk, fogo. Ainda por cima o miúdo morreu sem se lembrar da razão. Exato, porque ela abandonou o caderno. Nunca soube nem nunca saberá. E alguém ficou rico. A família ficou rica. Pois, acho que sim. E toda a gente daquele banco ficou rico. O Death Note parece ter uma temática muito nihilista. No sentido que, pelo menos no manga, eles enfatizam aquela ideia de que depois de tu morreres não há nada. Isso também aconteceu nas ovas. Atenção. Uhum. Numa das ovas houve espaço para teoria, mas em nenhum momento essa ova prova essa teoria. Isso é confirmado. Apenas há uma troca de palavras que fez com que alguém escrevesse uma teoria baseada. Sim. Estás a ver? É que acho que o próprio autor disse que a mensagem era um pouco essa, que nós vivíamos e depois morríamos e depois não havia nada. Exatamente. E há uma outra ova onde isso é dito também. O Light vira mais ou menos para o Shinigami e diz: não existe nada para além da morte. E o Shinigami responde quase como se fosse uma afirmação, ok? Literalmente o Light já sabe que não há diferença entre o inferno e o céu. Ele sabe bem para onde vai. E em parte eu acho que essa certeza também não lhe deu preocupação. Ele sabe, eu vou para o mesmo sítio onde vão pessoas que não matam, então é tranquilo. Mas ao mesmo tempo notou-se que o que lhe deu preocupação era o facto de parar de existir. Exato. Que ele lá para o final da história já começa a ficar bué passado. Isso é uma coisa que eu por acaso gosto de ver neste tipo de histórias, quando tu começas a ver protagonistas que ao longo de uma história foram fazendo coisas horríveis, mas que no final, para além das coisas lhe estarem a cair em cima, eles próprios não estão a agir como completos badasses. Estão a desesperar quando estão a ver que tudo está a chegar ao fim. Há uma diferença muito grande que eu acho que é muito interessante. Não sei se é na live action ou é no manga. Aliás, eu acho que é no manga. No final do anime, acontece que o Light... Epá, já estou a dar spoiler. Mas pronto, olha, se chegarem até aqui, já levaram muito. Leva aos tiros, estás a ver? Pum, pum. Sim. E ele suplica a toda a gente para matar, ok? E há uma parte onde ele suplica ao Shinigami. Ele nunca na vida tinha suplicado algo, ok? E ele, como está a portas da morte, ele suplica para que o Shinigami os matasse a todos. Sim, e depois o que o Shinigami faz é escrever o nome dele. Exatamente. Estás a ver? O Ryuk é ganda besta, porque quem é que lhe andava a dar maçãs? Quer dizer, por acaso, eles também lhe chegaram a dar maçãs, não é? Os polícias. Acho que sim. Sabem que Death Note dá para conversar muito. É um anime muito bom. E eu recomendo, seja lido ou seja visto, vale sem dúvida a pena.
E posteriormente existem outras obras de anime que nós vamos abordar por aqui. Podem sugerir também que, caso não tenhamos visto, o Adriano lê e eu vejo. Pronto, já sabem como é que isto funciona. Eu às vezes também vejo, mas ler costuma ser mais prático. Eu acho que tem tudo a ver com o consumo de tempo e o tempo que queremos dispensar à tarefa. No entanto, se for bom, o Adriano vê. Pronto, lembrando só que podem continuar a ver os nossos conteúdos. No meu caso, os meus conteúdos estão em Sem Bilhete, canal do YouTube, onde podem ver vários conteúdos sobre dobragens, anime. Eu fiz recentemente uma análise à Madoka Mágica e se vocês quiserem dar lá um apoio eu agradecia. E podem também ver mais do Adriano em cabocinético.pt ou no canal que vocês estão a ouvir isto. Bem, até ao próximo podcast. E não escrevam o meu nome do caderno.